e a tecnologia, com Gilberto Sodré. 11 horas e 26 minutos. Pouco mais cedo eu falei sobre a possibilidade de uma guerra nuclear no conflito entre a Rússia contra a Ucrânia. Gilberto Sodré vai nos explicar de uma outra guerra que também acontece simultaneamente a essa guerra que não é nuclear, viu, gente? É de armamentos ainda, e que é a guerra na internet. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, Fernanda. A gente tem como início, né, a chamada guerra cinética, que é a guerra lá dos tanques, dos aviões, das bombas, né? Mas existe uma guerra, né, depois que a internet ficou tão popular assim, mudou tanto a sociedade, também mudou o palco da guerra, né? Ou seja, agora a gente tem também a chamada cyberguerra, que é uma guerra que talvez não seja tão visível para as pessoas, mas que ela acontece, inclusive, de forma muito intensa e, principalmente, de forma muito antes da guerra cinética acontecer. O atacante, né, os países que atacam, né, os que estão em algum tipo de conflito, eles costumam usar a guerra cibernética para atacar infraestruturas críticas do inimigo, ou seja, quais são as infraestruturas críticas, como telecomunicações, rede de comunicação de dados, rede de celular, abastecimento de água e energia, malha ferroviária, por exemplo, de forma que, com esse impacto que ele causaria com a guerra cibernética, o seu inimigo já começaria a guerra de uma situação ou de uma posição um pouco mais frágil, porque não teria essa infraestrutura para suportar os seus andamentos, as suas questões em relação a isso. Então, a guerra cibernética hoje é uma ação importante nesse palco dessa situação. A gente tem visto isso, viu isso, por exemplo, agora nesse conflito onde a Rússia invadiu a Ucrânia, que a Rússia, desde 2014, vem fazendo ataques constantes a infraestruturas críticas da própria Ucrânia. Mesmo na situação de ataques de derrubar sites, derrubar sistemas, ou tentativa de derrubar sistemas nessa questão, e isso, na verdade, o objetivo sempre foi de abalar, né, a infraestrutura ou danificar de alguma maneira a infraestrutura. Ou mesmo, muitas vezes, o ataque não tem um objetivo de derrubar aquele serviço, mas pelo menos conhecer as vulnerabilidades, para, na hora certa, fazer esse tipo de ação, né? Esse é um exemplo que não aconteceu só agora, nesse conflito. A gente tem outros exemplos muito interessantes, né? No passado, por exemplo, o Stuxnet, que é um vírus que foi criado por grandes potências. Objetivamente, era uma arma de guerra esse vírus. Ele não tinha o objetivo de roubar informações de empresas, não tinha o objetivo de roubar informações de pessoas ou de criptografar dados. Ele tinha um objetivo específico, único, de danificar as centrífugas de enriquecimento de urânio da usina de Natanz, no Irã. Ou seja, o vírus ele foi construído exatamente com esse objetivo. E conseguiu, viu? Ele, como arma de guerra, conseguiu lá destruir mais de 3 mil centrífugas que estavam em operação e atrasou por mais de 3 anos o programa nuclear do Irã. Então, veja que as cyberferramentas, os ativos de ataque da cyberguerra, também hoje são uma ação importante. Isso a gente vem a desenvolver através de uma cyberforça também. Ou seja, a gente tem hoje nas grandes potências Marinha, Exército e Aeronáutica, né, que são forças conhecidas, né, do Exército, Marinha e Aeronáutica, mas a gente tem também, hoje, em grandes potências, uma cyberforça que tem o objetivo de proteger o país, né, de ataques externos e também, nesse caso, numa situação de um conflito, também ser utilizado como uma força de ataque nessa questão. Então, essa é uma questão importante. O Brasil também tem a sua cyberforça, né, chamada Comando de Defesa Cibernética Brasileiro, conhecido como CONDEC Cyber, que é liderado pelo Exército, mas tem a participação de militares das 3 Forças Armadas. Então, isso é uma situação, a internet veio a mudar nossa sociedade, mas veio também a influir em outras áreas, como, por exemplo, a parte de conflitos armados ou conflitos de guerra. Ô Gilberto, e as redes sociais também, né, e não só as redes sociais, com o próprio buscador, o Google, eles colocaram em prática inúmeras ações e que, assim, que eu achei que fantásticas, né, de proteção mesmo ao civil. Exatamente assim, Fernanda. Assim, a guerra, né, ela também tem uma questão importante que é a narrativa, né? Ou seja, você ganhar também
o público pela narrativa. E aí, o uso das redes sociais, né, divulgação de notícias, mesmo falsas, né, ou notícias verdadeiras, para tentar ganhar essa situação. Então, como você falou, a gente teve várias ações, por exemplo, do Google Maps, que desativou os dados de trânsito na Ucrânia para proteger os próprios cidadãos, né, em relação ao que estava acontecendo. O próprio YouTube desmonetizou vários canais estatais russos, né, nessa situação. Aí temos exemplos lá da Apple que... Gilberto? Oi? Vamos para o Repórter CBN, inclusive para a gente ouvir novidades aqui da guerra, e a gente volta exatamente com a Apple, que não está vendendo mais aparelhos na Rússia. A gente volta já. 11h36, já volto aqui com Gilberto Sodré, CBN Tecnologia desta sexta. A gente fala sobre a cyberguerra, né? É aquela guerra que não é física, ela é virtual. Falamos de inúmeras estratégias, né, dos países, como é que isso se aplica, e também das iniciativas do mundo, que também se aplica a esse mundo virtual. Gilberto, você falava da Apple, né, que suspendeu a venda dos equipamentos dela na Rússia. Pode complementar. E você viu no Repórter CBN também o guia Michelin, que suspendeu as estrelas dos restaurantes russos? Exatamente. Vi também, sim. A Amazon suspendeu a venda, Facebook baniu, né, ou seja, as contas de propaganda em massa da Rússia. O Google Pay bloqueou parcialmente também os pagamentos na Rússia. O Instagram bloqueou propagandas da Rússia. O LinkedIn está se preparando para deixar a Rússia. O LinkedIn vai sair completamente. O Netflix bloqueou as assinaturas na Rússia também, e produtos de séries também de serem exibidos lá, né? O Samsung Pay também bloqueou, e o Spotify também está agora planejando bloquear as assinaturas pagas na Rússia. Então veja que tem um movimento, você fala só de alguns, tem uma lista de mais de 40 instituições que fizeram algum tipo de bloqueio ou de sanção à Rússia nessa situação. Então foi um movimento, e tudo via internet, né? Tudo usando a internet como forma de bloqueio dessa questão. É isso. E aproveitando que a gente está falando do uso da internet, o nosso Viralizou de hoje também é sobre isso, não é isso? Exatamente. Viralizou. Fala pra gente, Gilberto. Vamos lá, Fernando. Olha só, a internet, né, ou seja, tem sob controle da Rússia. A Rússia bloqueou uma série de situações de acesso pelos ucranianos à internet, e quem veio dar uma força, né, aos ucranianos foi o Elon Musk. Ele tem aquela rede de satélites do Starlink, né, que faz acesso à internet via satélite, e então ele mandou para a Ucrânia uma quantidade grande de receptores de satélite que poderiam ser utilizados pelas forças armadas, ou por usuários, ou por pessoas físicas, né, que tivessem acesso à internet sem a vigilância ou sem o controle da Rússia. Foi um movimento bem interessante também que o Elon Musk fez essa semana agora. Muito legal. Para restabelecer, porque a internet tinha sido cortada, é isso? A internet foi cortada em alguns pontos e estava sob o controle da Rússia também. Então, a Rússia estava monitorando o que acontecia o que trafegava pela internet, né? O que era um risco para muitas pessoas que estavam na Ucrânia. Então, o Elon Musk mandou esses receptores, ou transmissores de sinal. Então, a internet agora passaria pelo satélite, sem nenhum tipo de autonomia ou controle da Rússia em relação a esse tráfego. Entendido. Te agradeço, Gilberto, pela participação conosco, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. Excelente final de semana para todos, e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Estaremos de volta até quarta que vem.